Estas eleições continuamos a receber os partidos sem representação parlamentar. Hoje está connosco José Pinto Coelho, é presidente do Partido Nacional Renovador. José Pinto Coelho, bom dia, bem-vindo a este jornal. Vamos olhar a imprensa desta manhã e começamos pelo Diário de Notícias, por esta notícia que faz manchete. A Segurança Social já acortou o abono a mais de 600 mil famílias. Como é que olha para estes números? Bom dia, e também vem no Diário Económico. Diário Económico, precisamente. É no Diário Económico. É a manchete, sim. Isto é preocupante, porque estamos num país que está no fundo do buraco, sem dinheiro, a recorrer ao auxílio externo e continuamos a cortar onde não se deve cortar. Está-se a cortar nas famílias, que são o garante do futuro e da vitalidade da nação. Foi revelado agora recentemente, ontem ou antes de ontem, que 2 em cada 5 crianças vivem em situação de pobreza, o que é uma coisa muito preocupante. Ou seja, a pobreza não afeta já só os idosos, sobretudo, mas sobretudo as crianças. E isso é por causa da falta de apoio às famílias. Se nós não investirmos na família, se não dermos benefícios fiscais, apoios, abonos de família condignos, etc., a família deixa de existir. Os portugueses deixam de ter filhos. E depois quem é que no futuro vai pagar a segurança social dos idosos, etc. Vivemos um terrível despovoamento do interior. É preciso fixar as famílias nas suas terras. É preciso voltar a criar produção nacional, voltar a criar trabalho. E são essas as propostas que o seu partido, de resto, modela para Portugal sair da crise? São estas é por aí também, pela produção nacional, pelo trabalho, pelo apoio à família, que é absolutamente crucial, mas tem que haver cortes. Mas os cortes não podem ser nos idosos, não pode ser no trabalhador, então, não pode ser nas empresas. Onde é que acha que devem ser esses cortes? É no Estado, que é muito gordo. É no despesismo sem limites do Estado, é nas grandes frotas de carros de topo de gama, é nos institutos, nas fundações de fins perfeitamente duvidosos, é nos ordenados fabulosos que muitos oferem, nas pensões de reforma verdadeiramente obscenas que muitos políticos e outros poderosos oferem. É aí que tem que se cortar. E acha que o Estado vai efetivamente emagrecer? Nos subsídios a quem não merece. Que há muita gente a receber subsídio neste país, basta ir a qualquer centro de segurança social, etc., e vê-se há muita gente a viver à conta de subsídios. São parasitas profissionais. E é aí que temos que cortar. Mas deixe-me perguntar, acha que o Estado vai efetivamente emagrecer agora que temos um acordo tão ambicioso e duro com a Troika? Vai ser por aí? Eu acho que para já é lamentável e é uma humilhação ter que vir entidades estranhas, estrangeiras, mandar no nosso país. Mas era ou não uma inevitabilidade? Precisávamos de facto deste dinheiro? Eu já respondi várias vezes que provavelmente neste momento seria uma inevitabilidade, porque o país entraria em bancarrota já e não havia dinheiro sequer para pagar nada. Mas é uma inevitabilidade por culpa destas políticas suicidas, verdadeiramente criminosas, de destruição do nosso tecido produtivo, que têm sido perpetradas há 37 anos. Além disso, a questão do roubo. Temos vindo a ser sistematicamente roubados, sem escrúpulos nenhuns, pela corrupção e pela imoralidade da classe dos poderosos. E de resto isso leva-nos, José Pinto Coelho, para uma das notícias que destacou precisamente a corrupção. Está em que jornal? Qual é o jornal? Aqui está mais um caso. Correio da Manhã, por exemplo? É no Correio da Manhã, aqui está mais um caso de corrupção. Um autarca rouba para cruzeiro. Isto acaba por ser useiro e vezeiro em Portugal, que é as situações de benefício próprio, em que há uma crise clara de valores. Falámos há pouco da crise económica, mas Portugal enferma-se sobretudo de uma grande crise de valores, em que os governantes deviam servir, mas ao contrário, servem-se. E é sistemático ver pessoas que enchem os seus bolsos em negócios menos transparentes, como é o caso, isto aqui é uma bagatela, estamos a falar de bagatelas, mas isto é sistemático. Eu não posso deixar de falar na nossa justiça que não funciona e que deixa de modo impune grandes tubarões de grandes lobbies que andam a sugar este país até ao tutano. E que depois nada é feito e tudo passa incólume. E são N processos que sistematicamente os jornais têm divulgado, desde o Portugal ao Freeport. Por exemplo, há um aspecto que eu não posso deixar de referir, porque é um assunto muito caro ao PNR, que é a questão da defesa nacional. Nós defendemos que Portugal tem que ter uma reestruturação das Forças Armadas, do Exército. Isso leva-nos sempre à questão dos submarinos. Exatamente, mas nós defendemos que Portugal não deve ter 2 submarinos, deve ter 10, 15, 20 para patrulhar o nosso espaço. Mas e dinheiro para isso. Mas nunca com um negócio ruinoso destes, em que se gastou 1.000 milhões de euros em 2 submarinos, que são do melhor que há, topo de gama,
mas com um negócio muito obscuro, que está a ser julgado na Alemanha, mas cá não é julgado. Essas coisas não podem acontecer. Porque uma coisa que seria muito boa torna duvidosa a sua utilidade, porque estamos a encher bolsos de pessoas que não merecem, à conta do erário público. E de resto, quando fala da questão da perda de valores, isso leva-nos também para uma das notícias que, de resto, várias notícias nos jornais que, de resto, têm estado precisamente a questão da delinquência juvenil. Como é que tem acompanhado todos estes casos que foram tornados públicos? Esta questão da perda de valores também acontece porque temos uma justiça que não funciona e por isso é que nós advogamos que haja uma operação mãos limpas, que dê caça a todos os políticos e a todos os poderosos que têm roubado o país e que têm que ser punidos. E, além disso, têm que devolver tudo aquilo que roubaram, porque Portugal está na bancarrota, também é muito por causa disso. Mas agora, ainda à questão juvenil, há de facto uma perda de valores, há uma imensa crise de autoridade. Crise essa que passa por uma educação que falhou. O sistema educativo falhou desde o 25 de Abril esta parte. É a crise da autoridade dos professores. Os professores são tratados como lixo e não pode ser. Temos que voltar a dar a volta ao paradigma. Os professores têm que voltar a ter autoridade. E, de facto, os nossos jovens, os nossos adolescentes nas escolas sentem-se impunes. Estas imagens que agora passaram... Mas acha que deve haver aqui uma revisão da questão maioridade penal? Tem que haver. Nós defendemos a redução da inimputabilidade penal para os 14 anos, porque não é aceitável que pessoas destas idades, 15, 16, 17, pratiquem estas barbaridades criminais, esta delinquência juvenil, porque é aí que começam, é aí que se começam a formar gangues. E depois isso leva-nos depois a outra criminalidade que assola as nossas ruas, as nossas cidades. Nomeadamente no Algarve, a questão do Algarve, não é? Da segurança, nomeadamente alguns assaltos que também vêm, nomeadamente em Albufeira, não é? Exatamente, mas é preciso, não queria ainda acabar isto, é preciso preocupar-nos de facto com esta questão da delinquência juvenil, porque temos que resolver o problema com a justiça, resolvendo logo com processos sumários, rapidamente, com um cumprimento integral de penas. Nós nem sequer advogamos que haja penas muito grandes. Tem que haver cumprimento integral e processos sumários. E desde os 14 anos, para evitar logo a criminalidade juvenil. Mas depois isso leva-nos, de facto, a que Portugal está cada vez mais a tornar-se um paraíso para os criminosos e um inferno para os polícias. Porque eu falei de crise de autoridade e os polícias são as primeiras vítimas, não têm autoridade nenhuma. Acha que, portanto, deve haver um reforço de autoridade nos professores e também nas forças policiais? É isso? E, sobretudo, nas forças policiais, porque quando se fala em liberdade, a primeira das liberdades que qualquer ser humano deseja é a liberdade de circular livremente no seu país, nas suas ruas. E qualquer português se sente refém na sua própria terra. As pessoas, do modo geral, têm medo de sair à rua e têm razão para isso. Tem medo de sair à rua? Eu posso não ter muito medo em alguns sítios, mas também eu sou um privilegiado que ando de carro. Eu, se andasse de transportes públicos, não me deslocaria do mesmo modo. Não sou impune, nem sou diferente das pessoas, da maior parte das pessoas. Mas quando se refere ao reforço da autoridade, refere-se exatamente ao quê? Refiro a que é preciso reestruturar todas as forças policiais. Não pode haver duplicação nem espaços vazios entre aquilo que são competências da GNR e da PSP. É preciso reforçar as polícias de equipamento e meios para o combate ao crime cada vez mais organizado e cada vez mais perigoso. Porque, repare, estes crimes têm acontecido no Algarve, mancham muito, além de que são para nós um problema dramático interno, mancham a nossa imagem no estrangeiro. A Inglaterra já fala disto. Quer dizer, Portugal já não é um país de brandos costumes. E depois acontece uma coisa que, aliás, há aqui um destaque importante também. No público? No público. No público. Uma página inteira a falar se isto não é racismo. Quer dizer, é que depois tudo aquilo que a polícia faça é logo acusação de racista. É um mito? É um mito a questão do racismo, nomeadamente em relação ao seu partido? Obviamente que é um mito que se cria. Quer dizer, não pode haver aqui entraves, nem dogmas, nem tabus para que a polícia possa atuar. Porque estão sempre a queixar, coitadinhos, isto é racismo, e depois é a própria comunicação social que, páginas inteiras, vai alimentando este mito. Então, nós temos que defender Portugal e os portugueses, a começar pela nossa segurança. José Pinto Coelho, fala de resto da comunicação social. Vamos falar de uma das questões que tem a ver com, nomeadamente, as televisões e também os partidos sem representação parlamentar. De resto, uma das notícias que está no jornal e em todos os outros tem a ver com a providência cautelar ganha por um dos candidatos, Garcia Pereira, que efetivamente obriga as televisões generalistas a fazerem debates. Eu pergunto-lhe, não aceitou ir debater com Garcia Pereira? Nós aceitaríamos sempre e aceitamos, claro, mas essa diretiva do Tribunal
obriga, mas não obriga. Porque vivemos num país do faz de conta, em que é tudo uma ilusão. Diz-se que há liberdade de expressão e não há. A comunicação social não é justa, não é parcial e protege sempre os 5 partidos do arco do poder, apresentando-os como sendo os únicos, como sendo os salvadores, quando são os grandes culpados. Porque, na verdade, são minutos e minutos e páginas, todos os dias dedicadas só a esses partidos. Os partidos sem representação parlamentar apenas colhem algumas migalhas. E mesmo... E era uma migalha ir debater com... perder esta oportunidade... Não, mas é que eu não quero perder, só que isso não vai acontecer, porque as televisões preferem pagar uma coima de 1000 euros, porque isso recuperam esse dinheiro em publicidade no meio de uma telenovela qualquer, que só divulga disparates e que narcotiza a mente das pessoas. E as televisões não vão fazer estes debates. Se fizessem, é claro que nós estaríamos dispostos a ir ao debate, mas não vão fazer. Mas já agora só uma coisa. Mas deixe-me dizer-lhe só, não vão fazer se eventualmente Garcia Pereira não aparecer, porque ele não gostou do modelo e temos que olhar para o tempo. Faltam 4 ou 5 dias para as eleições e, de facto, tínhamos que condensar aqui os debates e o Garcia Pereira não concorda com esta maratona de debates a que ele estava obrigado. Mas as televisões estão disponíveis para os fazer. Estão disponíveis, mas as condições que apresentam são sempre de tal maneira que as pessoas acabam por não poder aceitá-las, porque aí está, não há uma situação de igualdade, há uma situação de tomem lá um favorzinho quando não devia haver favor. Mas não acha que mesmo assim, sendo o que chama de migalha, perde uma oportunidade de ir debater com um candidato que tem uma ideologia radicalmente oposta à sua? Exatamente, mas eu queria debater, eu quero debater. Se isso se proporcionar, eu vou debater. O que acontece é que isso não invalida tudo aquilo que nós acusamos na comunicação social. E até vou mais longe. É inaceitável que o PNR seja um partido de tal maneira ostracizado e atirado para um gueto, porque todos os anos, a seguir às eleições, a ERC, que é a entidade reguladora da comunicação social, divulga um relatório muito detalhado com o tempo que é atribuído pelas televisões aos partidos. E o PNR vem sempre na cauda, é sempre o último, execo ou não. E este ano tem-se notado isto. Eu nunca desperdiço uma única migalha que me dão. Mas a verdade, eu vou dar um exemplo. A televisão... Vamos agora, mas isto aqui não posso deixar passar em branco. A televisão chamada pública, de serviço público, que é tudo menos isso, é um autêntico lobby, apresentou uma peça com os partidos sem representação parlamentar no sábado. Lá estava o PNR com menos tempo que os outros, mas estava. No domingo, reproduz a mesmíssima peça. Já sei o PNR. Se isto não é perseguição, então o que é perseguição? E a SIC Notícias teve todo o prazer em tê-lo cá, tal como os restantes partidos, para ler os jornais. Obrigada por ter estado connosco num dia.